Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marli e hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Em 736 a.C., Isaías já avisava que uma virgem conceberia um filho que se chamaria Emmanuel. Olha quanto tempo! 736 anos antes. E essa profecia, ela vem ainda de muito tempo atrás. E nesta época, os planetas estavam em conjunção, conforme diziam as profecias para o nascimento do Messias. E olha, eu hoje estou olhando porque tem nomes muito importantes aqui para a gente falar. Ana, mãe de Maria, ela era de Nazaré, tribo de Judá, família de Davi. E o pai de Maria, o Joaquim, ele era de Belém, tribo de Levi, Arão. Isso significava que eles tinham, não regalias, mas eles tinham assim uma certa facilidade para algumas coisas por serem da tribo de Davi e de Judá. Lembram das 12 tribos? E eles se casaram, mas só que eles se casaram já numa idade bastante avançada. E tiveram uma menina. E essa menina, muito bonita, muito calma, muito tranquila, ela, na adolescência, ficou órfã. Os pais morreram. E por ser da tribo de Judá e da família de Davi, tribo de Levi também, descendente dessas tribos, ela foi recolhida ao templo das Virgens do Sião. Ela ficou órfã, mas ela foi acolhida em um templo onde ela ia aprender sobre a Torá e ia aprender cânticos de louvor. E nas solenidades, essas meninas virgens do Sião eram chamadas. E também tinha uma outra característica. Essas meninas, elas ficavam ali até que alguém, também da tribo de Judá, ou de Davi, ou de Arão, ficasse viúvo. Quando alguém dessas tribos enviuvava, ele ia lá no templo e pegava, pela ordem de chegada, ele solicitava uma esposa. É assim que funcionava. Então elas não eram desamparadas, elas estudavam, elas cantavam louvores e ficavam lá à disposição. Quando um enviuvasse, viria buscá-la. É interessante que uma noite Maria está rezando, fazendo seus louvores, né? E aí ela percebe a chegada de alguém. Ela percebe, sem saber se era sonho ou realidade, um anjo que lhe dizia: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, que se chamará Jesus. É interessante, né? Que ela estava ali, ainda orando, não tinha ninguém procurando por uma noiva. Ela seria a próxima, mas não tinha ninguém. Aí vem esse anjo e profetiza essas palavras. Ela fica assustada, muito assustada, porque ela não queria casar.
mas seguindo o ritual. Ela ficou muda, não contou isso a ninguém e ficou quietinha. Eis que, de repente, José, um marceneiro da tribo de Levi, enviúva. E ele tinha filhos pequenos. Então ele vai ao templo atrás do seu direito de desposar uma virgem para poder auxiliá-lo na criação dos filhos. E lá vai Maria. Um casamento de muitas comemorações. E ela com aquilo na cabeça. Porque quando o anjo anunciou, ela sentiu o peso do que seria a sua vida. E ela continuou ainda sem contar a ninguém. Após os festejos de núpcias, ela voltou às suas tarefas domésticas de olhar as crianças do seu marido. Aí ela, num momento de muita confiança, porque José era uma pessoa muito boa, ela conta para ele sobre a anunciação de que aquele corpo dela seria o vaso para receber o Messias. Ele fica assustado e ele se cala. Ele também guardou o silêncio, não contou nada a ninguém. Mas enfim, aconteceu. Eu não vou entrar no mérito de se Maria era virgem ou não, porque a nossa história não é sobre Maria. Nossa história é sobre Jesus. Uma criança já anunciada como Messias. E o Herodes estava apavorado, como sempre, e mandou que todas as crianças que nascessem nesta época, ou mães que estivessem grávidas, que essas crianças fossem mortas, que ele não queria que Jesus, que o Messias viesse. Onde já se viu o Messias vai chegar e vai tomar meu trono, né? É claro, não vai ser agora, ele vai crescer, ele vai viver, mas eu não quero uma criança viva. E por medo, José e Maria partem de Jerusalém. Eles vão embora para poder ter o seu filho sossegado. E era épocas de festividades, eles festejavam a Páscoa, que é a colheita, que é a liberdade do povo judeu por Moisés. E nessa época, muitas pessoas se reuniam lá em Jerusalém, muitas. Até hoje eles fazem isso, eles se reúnem. E quando José chegou com Maria em uma hospedaria, não tinha mais lugar para eles dormirem. Então eles falaram, olha, ali tem a estrebaria, vocês podem ocupar lá. Tem cama limpa, é um alojamento bom e até mais distanciado. José achou ótimo e foi para a estrebaria. Longe de ser, tá, no meio dos animais, não. Estrebaria na época era um lugar onde eles guardavam os mantimentos da hospedaria e, em caso de emergência, eles colocavam camas para receber os viajantes. E foi ali que a estrela surgiu nos céus, de tão brilhante, tão ampla, ela foi vista pelos 3 reis magos que já estavam a caminho para presentear o Messias. E diante de uma luz muito intensa, onde um pastor pastoreava suas ovelhas, ficou cego diante daquele brilho e correu para ver o que era.
e tinha nascido ali um menino, o nosso Messias. Nosso Messias já veio com ele toda a luz. Era uma criança diferente, resplandecia, era feliz, sorridente, calmo. E assim, Maria e José, com Jesus em seu colo, vão para o Egito para esperar que se acalmasse a violência de Herodes para poder voltar. Jesus foi crescendo docemente, uma criança diferente de todas as outras. Enquanto as outras crianças corriam, brincavam, batiam, gritavam, Jesus se mantinha quieto, contemplativo. Ele não deixava que ninguém judiasse de outros animais. Sabe aquelas filas de formiga que se fazem? A gente vê até hoje. Jesus foi pego muitas vezes aproveitando o resto de madeira da marcenaria de seu pai para construir pequenas pontes sobre a água que corria nas ruas para que as formigas pudessem passar sem morrer. Jesus brincava de uma maneira diferente. Ele falava coisas para sua mãe que a deixava assim preocupada. Ele falava de amor, já pequenininho. Ele falava de respeito aos animais. Ele falava de respeito aos outros humanos. Mas também era uma criança bastante elevada. Uma ocasião, eles foram em caravana para uma cidade, para um templo religioso, e as caravanas funcionavam assim. À frente vinham os homens, atrás as mulheres, aquela caravana imensa. As crianças e os idosos, eles ficavam no meio, com a liberdade de ir com os homens ou voltar com as mulheres. Eles tinham essa liberdade para ir e voltar, desde os homens até as mulheres. Eles não eram presos. Em uma ocasião, voltando de Jerusalém, Maria dá falta de Jesus, que estava com uns 9 anos por aí. Ela dá por falta de Jesus e vai até José. Jesus está aí? José, não está com você? Não. Eles procuram pela caravana e não encontram Jesus. Aí eles resolvem voltar ao templo. A caravana segue e eles voltam ao templo sozinhos. Chegando à cidade, ao templo, eles encontram Jesus pregando, falando do Torá, falando de Deus, falando de paz, falando de justiça, e de uma maneira tão confiante que todos estavam parados para ouvi-lo. Até mesmo alguns sacerdotes. Ele falava com tanto conhecimento de causa e de maneira tão tranquila que paralisou todo mundo. E Jesus assim foi crescendo. Jesus auxiliava Maria, auxiliava muito seu pai e foi crescendo. No advento dos Reis Magos, que quando viram aquela luz, eles estavam muito distantes e começaram a caminhar para encontrar Jesus. Não era uma distância pequena, era muito grande. Aí, quando eles chegaram a Nazaré, Jesus já tinha sido circuncisado. Todas as crianças judias eram circuncisadas por volta de 10 meses. E foi quando os
Os 3 reis magos chegaram, mas eles não encontraram Jesus. Por ordem dos essênios, o sacerdote que estava no templo naquele dia era conhecido de Maria. Então Jesus foi para a circuncisão meio que escondido. Aos 10 meses, seu brilho era tanto, sua força espiritual era tão grande, que de repente eles escutam um grito atrás daquelas cortinas vermelhas e pesadas. Uma mãe gritando de alegria, porque só a presença de Jesus naquele lugar já tinha feito um milagre com uma criança que estava do outro lado da cortina, que voltou a andar. Olha só, Maria, quando recebeu a informação de que seria o vaso para Jesus, ela sabia de tudo que trazia com ela esse chamamento. Ela sabia porque foi combinado, não foi aleatório. Quantas coisas nós combinamos e chegamos aqui e esquecemos, não é? Mas Maria, quando foi anunciado, ela tremeu. José também, porque sabiam que não seria uma coisa muito fácil. Criar, educar alguém que sabe muito mais do que você, mas que tem a humildade, tem o amor tão aflorado que se torna grande, que se torna imenso. Não importa se Jesus nasceu de uma virgem. Não importa se Jesus nasceu de maneira normal como todos nós. Ele nasceu, gente. Ele nasceu para trazer alegria, para trazer esperança, para trazer conhecimento. Ele nasceu não para tirar nossos pecados, mas para nos ensinar a não pecar. E desde pequititinho, ele trazia esse resplendor, esse brilho, esse amor que envolvia todos que o cercavam. Bem-aventurados são aqueles que puderam partilhar desses momentos com Jesus. E bem-aventurados somos todos nós que até hoje falamos sobre Ele, que hoje recebemos o Consolador, que é o Espiritismo, para nos ensinar o que Jesus veio fazer aqui por nós e para nós. Uma criança abençoada, como todas as crianças abençoadas, de espírito puro, livres de maldade, recheados de amor, esperando ser norteado por nós no caminho do bem e da caridade. Jesus nasceu para nos ensinar isso. Vamos pensar muito bem sobre isso. E que a paz
dessa criança envolva nossos corações e nos torne mais leves, mais tranquilos, mais amorosos e serenos. Graças a Deus.